Eu assisti foi Shang-Chi e os 10 Anéis, o personagem da Marvel. Eu vi por um site avulso aí eu assisti. Antes de qualquer coisa, eles começam contando a história dos anéis. Um cara, ele consegue achar uns anéis em uma tumba e fica pra ele. E ele tem o poder de um deus, entre muitas aspas. Esse cara, ele tá na época, sabe, dos samurais. É tudo relacionado à China, esses negócios assim. Época dos samurais, ele meio que destrói todo mundo. Passou mais de 1000 anos o negócio e ele fez um império, assim, desses anéis e tal. Bom, nos textos antigos, uma meio que civilização que tinha dragões, esses lugares assim. Ele foi lá explorar esse lugar para conseguir mais poder, fissurado em poder. Ele encontra uma mulher, fica com ela. Ele meio que arrasta ela para fora daquela templo, vamos dizer assim, daquela vila que é afastada do mundo. Perde os poderes. Ela conseguiu ganhar dele, por incrível que pareça. Aí corta essa parte, vai pro Shang-Chi, que ele trabalha, tipo, os caras que pegam os carros e manobrista. Ele é manobrista. Enquanto ele tava, tipo, voltando de ônibus, a mãe dele, pô, passou um flashback da mãe dele dando um colar pra ele e tal, que ele tinha. Parece um monte de cara com uns facão e lutando Kung Fu e esse caralho é quatro. O ônibus é meio que totalmente amassado. Ele luta contra um cara que não tem um braço, mas sai uma espada assim do braço dele. Ele luta contra esse cara, o vagão do ônibus. Tipo aqueles ônibus mola que é dois partes. Foi partido no meio, ele pulou, saltou e aquele ônibus ficou. E foi amassado um monte de carro, mano. Foi arrastado um monte de coisa. Todo mundo no ônibus ficou bem. Os caras foram amassados por ele. A menina que tava com ele também, ela é muito engraçada, eu gosto muito dela. Ela ficou sem entender nada, porque ela não sabia que o cara sabia lutar nem nada. Ele perde o colar, foram avisados que a irmã dele iam atrás da irmã dele. Ele, por um cartão que a irmã dele tinha mandado, eles foram atrás. E quando ele tava subindo no elevador, ele assinou um papel que ele foi lutar, que ele não podia sair da luta. Aí quando ele tava chegando no ringue principal, tinha a luta de um, tipo um Hulk mais detonado, parecendo um Hulk de uma espécie diferente, tipo uma espécie de peixe, vamos. Doutor Estranho, é o gordinho do Doutor Estranho. Ele também tava lutando, ele ganhou e fez um portal e desapareceu. Foi no ringue lutar, a segunda luta era dele, e tava contra a irmã dele. Aí ele deixou a irmã dele ganhar, né? Ou perdeu também, ele nem tentou lutar, então não sabe se ele. É, ele deixou. E ela também não lutou a sério, então os dois estão em empate. Ele apostou contra ele e ela ganhou dinheiro. Depois disso, eles conversaram, discutiram, porque ele abandonou ela quando ele tinha que fazer uma missão que o pai dele mandou, né? Que era matar o cara que matou a mãe dele. A menina fugiu, que surgiu muito cara com aquelas facão, aqueles. Fugiram pra um lugar e trancaram os cara, o menino e a menina lá fora. E ele teve que destruir a janela e sair por um monte de bambu que tinha. Aí a luta no bambu do lado de fora assim, muito pica. Depois a menina, a irmã dele volta pra ajudar ele, perde o cordão também. Então parece o pai dele que arrasta ele pra onde eles viviam. Depois disso acontece um monte de discussão, conversa pra lá, conversa pra cá, contando a história da família dele e tal. Contou a história de como a mãe dele morreu e aí depois disso ele bota as duas joias que o pai dele tinha pegado dos meninos num dragão, que tinha uma estátua de dragão, né, no caso. Solta uma névoa e solta tipo o mapa do labirinto que é pra chegar nessa vila da mãe dele. Quando ele se casou com a mãe dele, se tava vivendo normal, ele já não tinha mais os anel, mas agora ele tá usando de novo. E tá escutando a voz da mãe deles por causa do anel, que é um dragão gigantescamente gigante que está aprisionado, um dragão maligno que solta alucinação na cabeça do cara para ele ir lá e libertar o puta do dragão. Shantin meio que não colabora com isso, falando que a mãe deles morreu e que não tem nada a ver. E eles foi preso tudo numa cela junto com aquele um vilão lá, que é meio que o ator que atua como vilão, mas ele na verdade ele era só um ator que foi contratado para ser o vilão. É um dos filmes da Marvel, eu não lembro qual que é, eu acho que é um dos Vingadores, acho que é Era de Ultron, alguma coisa assim. Meio que o pai deles era o personagem que esse cara tava fazendo. E então ele foi aprisionado por causa disso. Do nada veio uma criatura da floresta da vila da mãe deles, que, tipo, eles pensaram que era tudo história, mas na verdade não era. Fugiram, foram guiados por essa fera pelo labirinto, que tinha
19% de dar certo e os outros tudo pra dar errado, mas eles conseguiram, chegaram lá de carro. Não fiquei puto, porque eu falei, não, eles vão sair do carro quando chegar lá e ir a pé pra não desrespeitar a vila, né? Porque a vila é a isolada do mundo, então, pô, deixa o carro aí e vai lá ver o que acontece. Mas não, eles foram de carro até lá. O pai dele chega com um monte de guarda pra destruir o portão do demônio lá. Acontece uma luta pra lá, luta pra cá. O Shang-Chi luta contra o pai, perde, vai pro fundo do lago, quase morre. E o pai dele fica batendo no portão lá com os anel, que é muito pica, que os anéis tipo saem assim e... É pica, né? É pica. Depois dele ele vem o dragão debaixo da água com o Shang-Chi e luta contra o pai dele. O Shang-Chi pega os anéis do pai dele. Nossa, mas é muito bom. Aí depois disso o pai dele perde. Só que o portão que tava atrás saindo um monte de monstro pequeno, do nada sai um puta de um dragão gigante. Aí vai, dragão de água contra o dragão demoníaco. O dragão demoníaco quase suga a alma do dragão de água. Se ele sugasse, ele seria meio que invencível. Pequenos vão levando a alma pra ele ficar mais forte. A menina, que é amiga do protagonista, solta uma flecha. Ela prendeu em um dia e soltou uma flecha na garganta dele e parou o dragão na hora. Mas luta pra cá, luta pra cá. O pai e o filho, o Shang-Chi, o pai dele, meio que não estão mais lutando. Aí foca no dragão gigante, né? E o pai dele morre se sacrificando e dá os anel pro filho. Tipo, se encaixa certinho, porque antes não ficava tudo em volta, porque não era tecnicamente dele o anel. Aí encaixa certinho, ele luta contra o dragão com o dragão de água e ele explode o dragão. Aí depois que acaba tudo, todo mundo comemora. As duas equipes, né, que antes era a equipe do pai dele e a vila que tava lá. E antes de tudo acontecer, de todo o enrolo do pai dele chegar, eles treinaram com as pessoas que estavam lá, com a tia dele e tudo mais, então eles ficaram mais fortes. E depois que tudo acabou, os dois grupos se juntaram pro dragão, né? Porque depois tudo volta ao normal. A menina, a irmã do Shang-Chi vira a chefona do crime lá, tentando resolver os Paranauê. E eles voltam pra vida normal dele, contando a história pros dois amigos dele, e os amigos não acreditando. Aí do nada surge um portal do Doutor Estranho, mas era aquele gordinho lá. E eles meio que acreditam, né? Porque um portal surgiu do nada. Aí eles entram, aí acaba. E é isso, pica demais. Eu já assisti todos os outros da Marvel, mas antes de eu começar o canal, então eu vou ver se eu assisto de novo ou não assisto. E é isso, valeu, falou e tchau.